queda da bolsa em mais de 7%, entenda como ficam os fundos imobiliários. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para contar um pouco sobre como foi a performance do CAFOF e falar sobre o mercado de fundos imobiliários ao longo do mês de fevereiro, mas como a gente sempre faz aqui, eu tenho um pedido breve para fazer para vocês. Peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também ativem as notificações, assim vocês vão receber todos os conteúdos que a gente tem produzido. Além disso, recentemente a gente criou um novo canal na Kinea chamado Cortes Kinea, onde a gente posta uma versão resumida dos vídeos que a gente tem aqui nesse canal. Assim você consegue acessar todos os nossos conteúdos também. Bom, agora entrando especificamente sobre o mercado de fundos imobiliários e sobre o cenário do CAFOF ao longo do mês de fevereiro, eu estou aqui com o Lucas Simon, gestor dessa estratégia, justamente para ele poder contar um pouco para a gente o que tem acontecido. Primeira coisa que a gente sempre traz aqui é o patamar de rendimentos do fundo. O que está acontecendo com esse patamar? Esse é um patamar recorrente? O que a gente espera de distribuição de rendimentos ao longo de 23? Obrigado pela pergunta, Luiz. O dividendo foi em 72 centavos no mês, só que geramos um pouco menos que isso. Porém, se você olhar o mês anterior, geramos mais que 72 centavos por um efeito não recorrente de um fundo imobiliário expressivo na carteira que antecipou o seu aluguel de fevereiro em janeiro. Então é um movimento não recorrente que conseguimos estabelecer esse patamar de 72 centavos tranquilamente. Olhando para frente, como está a nossa expectativa sobre esse patamar? No nosso relatório, você tem os patamares de dividendo inferior e superior. Nós temos mantido 72 centavos com limite superior de 75 centavos. Então estamos bem confiantes que esse patamar de distribuição atual é tranquilo até o final do semestre. Bacana, Lucas. A gente no punchline aqui no começo do vídeo, a gente trouxe o que está acontecendo com o Ibovespa, né? O mercado sofreu bastante ao longo do mês de fevereiro. Isso impactou o mercado de fundos imobiliários, um pouco o que justifica isso e também o que esperar dos fundos? A queda do Ibovespa foi de 7,5% aproximadamente, que é a maior queda desde junho de 2022. Já os fundos imobiliários tiveram uma queda de perto de 0,5%. O fundo imobiliário, mesmo sendo renda variável, tem um risco muito menor, em torno de 1/3 da volatilidade do Ibovespa. Por ser um ativo de lastro real, de imóveis ou créditos imobiliários, ele tem menos variação. Então no mês nós tivemos aí uma queda muito menor que a bolsa, pois no mercado de bolsa outras variáveis são mais importantes, como moeda, o dólar, né? E investidores estrangeiros também fazem muito mais volume. De destaque no mês positivo tivemos os fundos de CRI e multiestratégia, que são os hedge funds, focados também em CRIs, são fundos de dívida, ou seja, no mercado mais estressado, de juro mais alto, os fundos de CRI são proteção dos dividendos, né? Seguem a inflação ou também o juro pós-fixado. Já destaque negativo, em geral, fundos de tijolo, logística, escritório e shoppings indo pior que o índice. Nesse cenário de juros subindo, sempre falo aqui, fundos de tijolo sofrem mais. Bacana, Lucas. Acho que um ponto importante que você tocou é a performance desses fundos de CRI, fundos de dívida, que tem ido melhor do que a média do mercado, melhor do que o IFIX, tem puxado o IFIX para cima. E acho que é importante dizer, de novo, tem diversificação em termos de ser indexado ao IPCA, ser indexado ao CDI. Como está a nossa cabeça para esses dois tipos de ativo e esse tipo de indexação? Isso é um assunto muito importante agora que tivemos a reoneração do imposto dos combustíveis, ou seja, os próximos 2, 3 meses, muito provavelmente teremos uma inflação mais alta. O CAFOF ele tem uma posição expressiva em fundos de CRI e temos um balanço entre fundos de inflação e pós-fixados. Creio que no curto prazo os fundos de inflação vão voltar a ter patamares de dividendos maiores, né? Passamos pela deflação do ano passado, a inflação se estabilizou num patamar um pouco mais normal e agora no curto prazo devemos ter mais um pouco de inflação mais alta. Já na parte de fundos de tijolo, eles também têm indexação, querendo ou não, com a inflação. Os aluguéis são ajustados uma vez por ano, seja por IGPM ou IPCA, e nós temos um bom portfólio de imóveis que tem total capacidade de repassar isso aos seus inquilinos. Então, olhando para frente, mesmo com a inflação um pouco mais alta no começo do ano e o juro ainda talvez em patamar mais alto, a gente tem tanto o tijolo quanto fundos de CRI performando bem e o dividendo seguindo nessa variação positiva. Acho que um pouco do que a gente pode passar de percepção para os nossos investidores é que esse cenário de juros ainda bastante elevado, com uma inflação um pouco mais acelerada, não deveria ser motivo de pânico aqui, de fazer grandes quedas ou quedas relevantes das cotas dos fundos que a gente investe. Então, dado um cenário ainda talvez estressado, a gente aparenta ter uma capacidade de proteger bastante o resultado dos investidores. Bom, pessoal, o vídeo de hoje para falar sobre o mês de fevereiro era basicamente essas informações.
Caso vocês queiram acessar mais coisas, vocês conseguem acessar a carta do gestor que está no nosso site. Todas as coisas que a gente discutiu aqui, além de mais dados e gráficos, você consegue acessar lá. E além disso, a Kinea tem cada vez produzido mais conteúdos, seja através do nosso Instagram, através do nosso blog, do nosso site. Então confere lá que com certeza você vai gostar de bastante coisa. Muito obrigado e até a próxima.